aos nossos irmãos dirigentes e também agradecer aos obreiros desta igreja. Muito obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe vocês. Êxodo capítulo de número 2. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos, e olhou em uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: que te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste também o egípcio? Então Moisés temeu e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se então junto a um poço. Amém e amém. Queridos irmãos, reunião de obreiro é uma oportunidade que Deus nos dá para falarmos um pouco a respeito de chamado e de vocação. E eu quero usar o tempo que o pastor me deu aqui para trazer essa saudação aos irmãos, para falar algumas coisas concernentes à vocação, com base neste texto que nos narra a chamada, que nos narra uma parte da vida de Moisés. A primeira coisa que esse texto nos ensina sobre vocação, sobre chamado, sobre atender o chamamento e a convocação de Deus para nós, para exercício ministerial, para exercício vocacional. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que a vocação que Deus tem para nós está dentro e não fora de nós. Se você não sente o chamado nas suas entranhas, se você não sente o chamado no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, você pode desconfiar dessa vocação. Mas se você sente a impulsão para a realização ministerial, para o exercício vocacional, se você sente essa impulsão desde as suas entranhas, do seu interior, então aí está de fato e de verdade uma vocação de Deus para você. Porque a vocação, ela não é algo que está fora, ela não é algo que está no mundo exterior, ela está dentro do indivíduo. Primeiro, a paixão pelo chamado, ela explode no coração, na mente, na alma, nos sentimentos. E depois essa vocação pode e vai manifestar-se no mundo exterior. Mas inicialmente a vocação está dentro de cada um de nós. É muito interessante porque o Moisés, ele sente no seu coração, ele sente no seu interior uma indignação pela situação que está acontecendo com o seu povo. Ele vai lá, ele mora no palácio, mas ele vai até ali a região onde moram os hebreus, e naquela região ele vê uma cena. E qual é a cena que o Moisés vê? O Moisés vê a cena de um egípcio maltratando um hebreu. E quando ele vê aquela cena, ele poderia simplesmente dar de ombro. Ele poderia simplesmente fingir, pastor Edson, que aquilo não era com ele. Aliás, é como a gente faz as coisas. A gente vê os problemas ali e aquilo não nos toca, não nos sensibiliza. A gente diz, isso não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando a vocação de Deus está em nós, nós sentimos esse pulsar na alma, no interior, na mente, no coração,
de forma que o Moisés sentiu no seu interior aquela indignação, aquela inquietação, aquela repulsa, aquele incômodo. E aí, dentro dele, ele decidiu que ele ia fazer alguma coisa para tentar mudar aquela situação. E ele colocou-se então em defesa do hebreu, matou o egípcio. A Bíblia diz que ele, com uma habilidade muito grande, mesmo o egípcio sendo soldado, ele matou o egípcio, sepultou o egípcio, e ele colocou fim àquela discórdia, àquela luta. Num outro momento, ele veio, e agora a situação não era de um egípcio oprimindo um hebreu. A situação que ele viu agora era de um hebreu brigando com outro hebreu. E ele poderia fazer como a gente faz, dizendo: isso aí é problema dentro de casa, se é problema entre irmãos, entre familiares, eu não vou nem me mover, eu não vou nem colocar a minha mão ali, eu não vou nem dar a minha opinião. Mas aquele conflito, que era um conflito externo a ele, gerou no coração dele um desejo por justiça, gerou no coração dele um desejo que aquilo que é o correto se estabelecesse, prevalecesse. E aí o Moisés então passou a analisar a situação e descobriu que um estava injustiçando o outro. E aí o Moisés interviu, pediu uma licença, uma trégua e falou: olha, o direito não está com você, o direito está com ele. E Moisés argumentou, e aquele que estava praticando a injustiça disse assim: Moisés, quer dizer então que você quer agora se colocar como juiz entre nós? Quem foi que nomeou você como juiz? Qual é a prova externa que você é vocacionado para isso? Não há nenhuma prova. Ele diz: eu sei que ninguém me nomeou, mas no meu coração eu me sinto nomeado. Ninguém me ungiu ainda, mas no meu coração eu me sinto ungido. Ninguém me colocou aqui por juiz entre vocês, por legislador entre vocês ainda, mas no meu coração eu sinto assim. Eu estou dizendo para você: para de perturbar o seu irmão. E a Bíblia diz que aí foi quando disseram para ele: ou você está pensando que você vai me matar como você matou o egípcio? E ele então ficou preocupado. Mas é interessante que a vocação, ela está no interior, ela está no âmago, ela está na alma. A Bíblia fala que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. O desejo é algo interno, é algo da mente, é algo do coração, tem a ver com as entranhas, tem a ver com as motivações, tem a ver com o que nós temos dentro de nós. O que eu quero dizer? Que a vocação, ela não é com base naquilo que está fora. A vocação verdadeira é com base naquilo que está dentro, ou seja, antes de o ambiente externo reconhecer a nossa vocação, no nosso interior nós já temos certeza plena dessa vocação e desse chamado. Nós não nos tornamos pastores porque veio sobre nós o óleo. Nós não nos tornamos pastores porque veio sobre nós a mão. O indivíduo que é pastor, ele já é pastor. Isso já está nas suas entranhas, isso já está no seu interior. O que o mundo externo faz, simplesmente é reconhecer aquilo que ele já faz com naturalidade, porque a vocação e o ministério é uma obra de dentro para fora. Quantos se sentem chamados de fato, de verdade, de dentro para fora? Urabacandaramahai. Não importa se o indivíduo é ou não reconhecido como diácono, quem tem a vocação diaconal já serve, pronto e acabou. Não importa se ele é ou não reconhecido ainda como presbítero, se ele tem essa vocação presbiteral, ele já atua, já dirige culto, já visita pessoas, já unge pessoas, já auxilia na igreja. Não importa se ele já foi ou não reconhecido no ministério, se ele é pastor, ele visita pessoas, ele dá palavra, ele dá aconselhamento, ele se coloca ao lado dos outros e ele exerce o ministério pastoral. Por quê? Porque a vocação é algo que vem de dentro para fora. Aleluia, glória a Deus. Quantos vocacionados nós temos aqui essa tarde? Urabacandaramahai. Aleluias, glória a Deus. A vocação não está fora, mas a vocação está dentro. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que a vocação está no fazer e não no tamanho que teremos. Preste atenção que o Moisés, ele foi criado no palácio. O Charles Swindoll, naquele livro da série Heróis da Fé,
chamado Moisés, o legislador segundo a graça de Deus, ele diz que o Moisés foi preparado para se tornar provavelmente o faraó, o sucessor de Faraó. Isso tem a ver com o discurso de Estevão, porque lá em Atos 7, o Estevão diz que Moisés viveu 40 anos no Egito e ali ele foi preparado em toda a ciência egípcia. Moisés sabia de agricultura, Moisés sabia de engenharia, Moisés sabia de construção civil, Moisés sabia de estratégias de guerra. Moisés foi criado no palácio provavelmente para assumir o trono, mas quando ele vai visitar os seus parentes, ele vê ali uma injustiça, um egípcio oprimindo um hebreu, e ele mata o egípcio. Depois ele vê um hebreu tentando oprimir, então outro hebreu, e ele pune com a sua palavra, ele censura com a sua palavra aquele hebreu injusto. Ou seja, o Moisés coloca tudo o que ele tinha a perder, para que a vocação que ele tinha no seu interior prevalecesse na sua vida. Aí o escritor aos Hebreus vem e diz assim: pela fé, Moisés, que poderia desfrutar das delícias do palácio, deixou toda a sua honradez e toda a sua glória para sofrer pelo povo de Deus, para cumprir a vocação que ele recebeu de Deus. Aleluia, glória a Deus. A vocação, irmãos, não tem a ver com o resultado que nós teremos, com a fama, com a notoriedade, não tem a ver com a popularidade. A vocação tem a ver com o ato do fazer. Eu vou realizar não porque eu vou ter fama, eu vou realizar não porque eu vou ter dinheiro, eu vou realizar não porque eu vou alcançar grandes postos, eu vou realizar porque é para isso que Deus me chamou, para fazer. Enquanto houver fôlego, enquanto houver condições físicas, mentais e emocionais em mim, eu vou realizar a minha vocação para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Levante a sua mão, você que entende assim. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. A vocação está no fazer. Mesmo que a gente perca o palácio, nós vamos ter que fazer o que tem que ser feito. Aleluia. Mesmo que você perca toda a regalia, toda a vida nababesca do palácio, não importa, eu estou disposto a ofertar o meu palácio para viver a chamada e a vocação que Deus tem para mim. Aleluia! Fala para o seu irmão: você pode até perder um palácio aqui, diga, pode até perder um palácio aqui, mas lá nos céus, diga, lá nos céus, a coisa mais excelente te aguardando. Cumpra a sua vocação. Abacandaramai, churamacandaramai, urabacandaramai, churabacandaramai. Eu estou sentindo a graça de Deus, a bondade de Deus aqui esta tarde. Aleluia! Moisés perdeu o palácio, perdeu o que ele estava construindo para ser faraó até aquele momento, mas ele ganhou algo extraordinário. Ele ganhou a aprovação de Deus e a certeza de que ele estava trabalhando para o povo de Deus. A vocação não tem a ver com o resultado, o tamanho que nós vamos ter, mas tem a ver com o fazer. Uma terceira lição que esse texto nos ensina é que a vocação, ela não está ligada com aquilo que nós vamos ganhar ao cumpri-la, mas tem a ver com o quanto estamos dispostos a gastar para cumprir o chamado que Deus fez na nossa vida. Um indivíduo que ele é um pseudo vocacionado, ele exerce a vocação dele esperando sempre receber alguma coisa. Agora o indivíduo que é um genuíno vocacionado, que é alguém que tem certeza da chamada de Deus mesmo na vida dele, independente de qualquer coisa, ele é um indivíduo que ele tem tanta convicção, ele tem plena certeza que ele está disposto a gastar, a investir tudo, mas cumprir a chamada de Deus na sua vida. Urabacandaramahai, aleluias. A vocação não vale pelo que ela nos dá de retorno. A nossa vocação vale pelo quanto nós estamos dispostos a investir para cumpri-la. Fala para o seu irmão:
quanto você está disposto a gastar com a sua vocação. Aleluias, aleluias. Em nome da vocação, aleluias, nós estamos dispostos a gastar dinheiro investindo no seminário. Não é verdade, pastor Marcos? Vale a pena gastar 24 meses de R$80 lá na FAESP em nome da vocação? Alguém pergunta para um aluno assim: você está gastando isso aqui? Ao invés de você ganhar dinheiro da igreja para você virar um obreiro, você está investindo? Você está dizendo assim: é isso daqui que está dizendo o quanto vale de fato, de verdade, a minha vocação para mim. Aleluias. Estas horas que nós trabalhamos como voluntários na igreja, seja dirigindo, visitando, servindo, cumprindo as liturgias e as exigências e as formalidades, tudo isso são investimentos que nós estamos fazendo na nossa vocação, e aí nós estamos dando o real valor da nossa vocação. O Moisés, ele deu a sua vida, ele deu a sua carreira de político, o Moisés deu a sua carreira de intelectual, ele deu a possibilidade dele de ser um faraó, ele deu o palácio, mas não importa, ele disse: eu amo tanto isso aqui, que eu estou disposto a ficar sozinho, aleluia, à beira de um poço, sem ter nada e nem ninguém, mas tendo no meu coração a certeza de que eu estou cumprindo a vontade e o querer de Deus. Urabacandaramahai, aleluia, glória a Deus. E há uma graça tão extraordinária em Deus, porque quando nós investimos o que temos na nossa vocação, nós não precisamos imaginar que Deus não vai repor isso, que Deus não vai recompor, que Deus não vai recompensar com juros e com correção ainda. Deus vai, porque o Moisés perdeu tudo e foi parar na beira de um poço por amar a sua vocação mais do que a sua própria vida. Mas a partir daquele poço, Deus lhe abençoou. O Moisés casou, o Moisés teve filhos, o Moisés se tornou pastor de ovelhas no deserto, o Moisés foi chamado por Deus, se tornou legislador, se tornou guia de Israel e se tornou uma referência extraordinária. Ninguém pensa na religião judaica sem pensar em Abraão. Ninguém pensa na religião judaica sem pensar em Moisés. É Moisés e Abraão, os dois vultos da fé judaica, da fé do Antigo Testamento. E o que quer dizer isso? São dois homens que amaram tanto a vocação, que abandonaram tudo, aleluia, para a soberana vontade e chamamento de Deus, que Deus fez em suas vidas. O Abraão abandonou tudo em Ur, Moisés abandonou tudo no Egito. E se você perguntasse para eles: vocês se arrependeram? Eles disseram: não, esse é o preço da minha vocação. Levante a sua mão, aleluia. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Eu quero deixar essa mensagem para os meus irmãos e amigos e obreiros aqui do nosso setor. Aleluia, todo investimento que fazemos na obra de Deus, cada dia que servimos como voluntários, cada litro de gasolina que gastamos, aleluia, cada terno que gastamos na obra de Deus, nós gastamos a nossa garganta, a nossa intelectualidade, a nossa carreira, mas nada disso ficará sem a justa recompensa. O justo juiz vem aí, o justo juiz vem aí. E Paulo diz: ele vai entregar para nós a coroa de justiça que nos está preparada. Aleluia, aleluias, 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 aleluias. Urabacandaramahai. Se você puder, fala para o seu irmão aí, diga: vale a pena cada investimento. Diga: vale a pena cada investimento. Aleluias, aleluias. Cada valor, cada centavo, tudo que você coloca na obra de Deus, vale a pena. Vale a pena. A vocação não está naquilo que ganhamos, mas naquilo que estamos dispostos a gastar. Aleluias, aleluias. Essa semana, né, pastor Marcos, nós estávamos ali na rádio, lá na igreja do pastor Fábio, falando, e aí veio uma pergunta, se um jovem perguntando se valia ou não a pena largar às vezes uma carreira profissional promissora para atender o chamado. E aí fizemos várias respostas ali, e eu estava falando o seguinte, com base no testemunho do nosso pastor. Não é porque eu estou aqui na frente do pastor, mas quanto mais
a gente vai conhecendo o pastor mais admirável, o senhor vai se tornando para mim, para minha casa. E ele conta uma experiência que ele estava com a carreira militar dele decolando. É difícil fazer carreira, não é isso como militar? É muito difícil, está aqui o pastor Charles que sabe disso. Outros militares aqui, novais, é difícil fazer carreira, é difícil você ter um engajamento, é difícil. E ele estava com a carreira já apontada, mas de repente Deus o chamou para o ministério. Tinha um grande salário, Deus o chamou para ganhar um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. E o nosso pastor conta aqui com muita alegria, dia 24 vai completar 50 anos de ministério, que ele não se arrepende, porque em todos os momentos o Senhor sempre cuidou dele. Eu quero dizer para você, irmão, com base nessa palavra, o Moisés abandonou o palácio, mas ele cumpriu a vocação de Deus na vida dele. Não interessa o que a gente tenha que investir, investamos na obra de Deus, porque a recompensa virá do Senhor. Uma outra lição que a gente aprende aqui nesse texto é que a nossa vocação sempre nos faz vencer as nossas limitações pessoais. É muito interessante que o Moisés, ele tinha uma limitação física. Qual era a limitação física dele? Ele era meio gago, ele tinha a língua presa. Eu vou falar uma coisa, tem pregadores que às vezes sobem no púlpito e a gente vê nele assim uma dificuldade na dicção, uma dificuldade na eloquência, mas quando ele começa a pregar, os céus se abrem sobre ele assim, ele começa a manusear as escrituras sagradas e a gente vai ficando encantado, como que Deus, aleluia, se apodera do homem, se apodera da mulher, e permite que esse homem e essa mulher, enquanto está exercendo a sua vocação, vença as suas limitações físicas. Eu gosto do texto de Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Corinto, ele fala: irmãos, vejam algo interessante, que Deus não chamou os mais nobres, os mais sábios, nem os mais poderosos para esta obra. Deus não chamou os mais nobres, nem os mais sábios, nem os mais poderosos. Aliás, falta nobreza em nós. Aleluia, nós somos pessoas simples, falta nobreza em nós, falta sabedoria, entendimento, esclarecimento. Nem todos aqui tiveram a oportunidade de fazer a faculdade, e mesmo nós que fizemos faculdade, irmãos, nós aprendemos coisas concernentes a esta vida. Isso daqui é coisa que concerne ao mundo espiritual, a transcendental. Ainda que a gente estude e se torne um PhD, isso aqui sempre será um mistério de Deus para nós. Aleluia, glória a Deus. Nós não somos tão sábios, e nós também não somos tão poderosos. Que influência nós temos, aleluias, que carisma nós temos. Não há poder em nós, mas quando nós exercemos a nossa vocação, o céu se abre sobre nós. Levante a sua mão, os céus estão abertos sobre você. Prega com ousadia, abre essa boca sua e fala da palavra. Anuncie o evangelho, aleluias. Deixa Deus usar estas mãos para curar pessoas, aleluias. A sua presença sara e redime pessoas. Então deixa Deus usar as suas vidas. Por quê? Porque na nossa vocação Deus nos ajuda a vencer as nossas limitações. Moisés, ele tem limitação física, ele é um homem que fala com dificuldade, mas ele tem, aleluia, a graça de Deus sobre ele. Ele é um indivíduo que tem limitações de nome, porque quando ele volta para o Egito para falar com o povo de Israel, ele volta como alguém que matou outra pessoa, como um assassino. É muito interessante, porque deve ter corrido entre os hebreus a seguinte mensagem ou dúvida: será que Deus poderia usar um homem que o último ato dele aqui foi matar alguém e esconder o corpo? Ocultação de cadáver. Não é isso? Não é isso, doutora Roberta? É? Ocultação de cadáver. É um crime, né?
Previsto no Código Penal, não é isso? O homem cometeu um homicídio, uma ocultação de cadáver. E será que Deus poderia usá-lo? Será que a graça de Deus poderia trabalhar sobre ele? É uma limitação que ele tem. Aleluia, glória a Deus. Mas quando ele chega ali, ele diz: irmãos, eu recebi uma visitação lá no Horebe. E a visitação foi tão profunda e tão gloriosa. Eu vi uma sarça que era para sumir rapidamente, ela queimando, ela não se consumia. Aquilo me chamou a atenção e eu parei do meio da sarça. Eu ouvi uma voz poderosa que dizia: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque a minha presença santifica esse lugar, Moisés. Aleluia, eu tenho escutado, Moisés, o choro do meu povo, eu tenho ouvido, Moisés, o que eles têm passado. Eu estou hoje te vocacionando para uma obra. Eu sei que você não sabe falar direito, e eu sei que lá você vai enfrentar o preconceito, mas a minha graça estará sobre você, e você, aleluia, receberá a autoridade de Deus. Eu estou sentindo a graça, a bondade e a misericórdia de Deus aqui essa tarde. Deus, irmãos, nos capacita como vocacionados a vencermos as nossas limitações. Quantos são os obreiros que não tiveram a oportunidade de ir para a escola, mas quando foram chamados para o ministério aceitaram, e aí disseram para os pastores assim: olha, eu não sei nem ler direito. E o pastor colocou a mão na cabeça dele: Deus vai abrir sua mente. E ele começou a aprender a ler com a própria Bíblia. Aleluia, lá no Nordeste eu conheço muitos pastores lá que não sabem ler outra coisa. Você dá a mesma frase que está na Bíblia, ele lê. Quando você dá no outro material, ele não sabe ler. Mas como é que pode? Como é que pode isso aí? Aleluia, é quando Deus ocasiona. Deus abre a nossa mente, irmãos. Aleluia, fala para o seu irmão aí, diga para ele, exerça a sua vocação e você vai vencer as suas limitações. Aleluia, Deus vai dar habilidade na sua fala, habilidade no seu entendimento. Deus vai dar destreza para você. Deus vai dar graça para você, aleluia, resolver problemas dificílimos. É muito interessante que o pastor, ele é tudo. O pastor é médico. O pastor não fez medicina, mas tem hora que ele, não é médico. O pastor é advogado. Ele não fez direito, mas tem hora que ele advoga ali na igreja. O pastor não é juiz, não está togado ali, mas não importa. Ele recebeu, ele está cheio da graça, da misericórdia de Deus. E quando nós exercemos a nossa vocação, Deus nos ajuda a vencer as nossas limitações. E por fim, a vocação, aleluias, glória a Deus, é para aqueles homens que amam tanto o que faz, que para eles não importa mais viver, mas sim cumprir aquilo para o qual ele foi chamado. Aleluia. Eu li uma história esses dias, que o pastor estava falando que era ministério, e ele disse assim: ministério para mim é mais ou menos o seguinte. Diz que um general conduziu a sua tropa em navios até uma ilha. Chegou lá na ilha, vários navios encostaram assim, né? Barcos, aliás, encostaram na ilha. Aí ele falou: desce todo mundo, desce todo mundo. Aí desceram, todos desceram para a ilha. Aí ele pegou e chamou um rapaz lá e falou assim: agora você pega aí um combustível e queima todos esses barcos. Queima todos. Aí o rapaz saiu queimando todos os barcos. Os soldados olharam para o general e disseram assim: o que está acontecendo? O general disse assim: meu amigo, ou vocês saem daqui com a vitória, ou vocês não saem daqui. E aí o pastor estava usando isso, dizendo: isso é ministério. O ministério é algo que a gente faz com tanto amor e com tanta entrega, que não importa se a gente sai vivo ou não. O ministério nos é mais importante, a vocação nos é mais importante do que a própria vida. Que Deus nos ajude, irmãos, a desenvolver esse teor, esse quilate de chamada para a glória, a honra e louvor do seu nome. Obrigado, pastor. Queridos, que palavra importante. Deus abençoe a nossa vida e sempre, cada
cada um de nós voltaremos dessa reunião mais crente. Amém? Tomarmos as palavras para quando ele se aproxima, deixa que vai falar, ele vai falar. Lá vai ser 22.